Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal. Hoje o Histórias do Peixão tá de arrepiar, viu? Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo aqui. Curta, se inscreva, compartilha no Falando de Santos FC, rumo a 2.000 inscritos. E esse 26º episódio do Histórias do Peixão não é qualquer episódio, tá? Talvez um dos mais especiais da história do nosso Santos Futebol Clube, né? A história essa no qual o Santos parou uma guerra, né? No ano de 1969. Podemos até dizer que paramos as guerras, né? Tem muito essa polêmica, né? Uns falam, foi a guerra de Biafra na Nigéria. Outros falam, foi a guerra lá no Congo. Pode-se dizer que as duas, né? Os dois países ali estavam em conflito, né? Isso tudo começou, né? Falar aqui o básico, né? O Santos fez uma excursão na África do Sul, no qual ele jogou 9 jogos, ganhou 5, empatou 3 e perdeu apenas 1. Fez 19 gols, tomou 11, 8 de saldo, né? Vou falar rapidamente aqui os jogos, pra gente começar a detalhar dessa parada da guerra, tentar não envolver parte política, mais básico mesmo, né? Mais do Santos aqui, né? O Santos jogou contra a seleção de Pointe-Noire, ganhou por 3-0, ganhou de 3-2 da seleção do Congo, 2-0 da seleção República do Congo B por 2-0, perdeu por 3-2 da seleção da República do Congo A. Ele empatou 2-2 com a Nigéria, venceu por 2-0 a FK Áustria Viena, né, da Áustria. A seleção do meio oeste, o Santos venceu por 2-1 da Nigéria. O Hertz, o Santos empatou por 2-2 e a seleção da Argélia foi 1-1, né? E o Pelé foi o artilheiro da excursão com 8 gols, né? O Santos no dia 19 de janeiro mudaria de vez a sua história, né? Entraria para a história aí do Santos, uma das cenas, dos episódios mais bonitos de sua história, né? No qual ele parou uma guerra, a começar lá no Congo, né? Tinha a divisa de Brazzaville com Kinshasa, né? Tinha a divisa ali. E o Santos iria jogar, né, contra a seleção do Congo no dia 19 de janeiro. E o pessoal lá de Kinshasa lá falou, opa, pera aí. Se o Santos vai jogar lá, tem que jogar aqui também. A gente faz até um cessar-fogo aqui, mas tem que jogar... Vai jogar lá em Brazzaville no Congo, tem que jogar na República Democrática do Congo também, né? E os jogadores do Santos aceitou tranquilamente, né? Os jogadores diziam ali que locais de, por exemplo, à noite tudo escuro, para que o inimigo não vê, né? Não tivesse boa visão, né, em relação ao local ali. Então eles viam que tava uma guerra ali, né? Portanto, o Santos encarou a seleção do Congo, né? Como eu falei aqui, né? O Santos venceu por 3-2, com 2 gols do Pelé e 1 do Toninho Guerreiro, né? Assim o Santos jogou, que entrou para a história, né? Um jogo no qual o Santos... os jogadores batendo bastante e o árbitro nem aí, né? Eis que o dono lá, né, do Congo lá exigiu, mandou um bilhete e falou, eu vim ver o Santos dar espetáculo, quero assistir espetáculo, então você apite as regras do jogo de forma correta, senão você vai preso. Então aí começou a se apitar certinho, o Santos foi lá, fez 3-2, 2 do Pelé, 1 do Toninho, e assim o Santos jogou lá com Gilmar, Turcão, Ramos Delgado, Marçal e Rildo, baita lateral esquerdo, um dos maiores da história do Santos. Joel Camargo e o Lima, Edu, Toninho, Pelé e Abel, né? Depois entrou
o Oberdan, o Negreiros, o Douglas, né? E o Manuel Maria. Técnico Antoninho, né? Toninho, bastante importante na história do Santos, tá? Algumas vezes já até falamos dele aqui. Com isso, o Santos teve que ir para Kinshasa, né? Teve toda a escolta, toda a proteção, né? Para que pudessem ver o Santos jogar. Aí o Santos foi lá, né? Conforme a gente já falou aqui, jogou com a República do Congo B. Santos venceu por 2-0, gols do Manuel Maria e do Toninho Guerreiro, né? E no jogo esse, dia 21 de janeiro. No dia 23 de janeiro de 69, o Santos acabou perdendo por 3-2 e o Pelé marcou 2 gols. E no dia 4 de fevereiro, o Santos entraria novamente para a história, né? Pararia uma das guerras mais violentas da história da África, né? Que vou até ler um trecho, né, que o Santos publicou. Essa guerra civil entre os nigerianos e os separatistas que queriam a criação de um país chamado Biafra teve um início em 1967. Terminou apenas em janeiro de 1970. Olha o período que foi essa guerra, né? Infelizmente. Em 4 de fevereiro, né, o Santos acabou parando a guerra de Biafra, né? Também conhecido Guerra Civil Nigeriana. Se dão vários nomes a essa guerra, tá? Então, é comum você ver em alguns locais, se você for pesquisar, tá? Guerra de Biafra e outras Guerra Civil Nigeriana, tá? Não se estranhe com isso. E o Santos, né, foi jogar na cidade de Benin, na Nigéria, né, com a fronteira da região separatista de Biafra. Então, o coronel lá, o Samuel, né, autorizou a liberação da ponte que ligava Benin a Sapele, para que todos pudessem ver o jogo, né? E o Santos jogou ali com a seleção do meio-oeste da Nigéria, no qual o Santos venceu por 2-1, com gols do Edu e do Toninho, né? E o Santos jogou lá na Nigéria com Gilmar, Turcão, Ramos Delgado, Gel Camargo e Rildo, Lima, Negreiros, Manuel Maria e o Toninho, Pelé e Edu, né? Técnico Antoninho. Então não é absurdo dizer que o Santos parou 2 guerras, tá? E entrou para a história, né? No qual teve jornalista aí falando que o Santos foi usado como ato político. Pode até ter sido, né? Entre aspas ali. O cara querer usar o Santos para falar que tá tudo bem, não tem. Pode, alguns usantes podem até considerar, mas o jogador não inventaria isso, cara. E eu conversei com o Lima ali na embaixada, então você percebe que, por exemplo, lá no Congo mesmo, você percebe que eles era bem restrito, né, a segurança. Então, por exemplo, pude conhecer pouco, né. Havia um conflito, né? Eles até falaram que ao sair do Congo, já no avião você já ouvia barulhos de bombas, de tiro novamente. Então, realmente sim, parou-se a guerra, teve um cessar-fogo para ver o Santos jogar. Acho que muitos confundem, nós não acabou com a guerra lá, mas que parou para ver o Santos jogar, isso é fato. E entrou para a história do futebol, né? Não somente na história do Santos. Uma das guerras mais violentas da história da África. Trocaram-se as armas por ingresso para ver o Santos jogar, né? O Santos Futebol Clube, aquele time mágico, sim, parou a guerra, fez histórias, como várias outras que fizeram, mas essa acho que é uma das mais marcantes da história do Santos, né? Esse foi o 26º Histórias do Peixão. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Tamo junto, até o próximo Histórias do Peixão. Este foi difícil, viu? Mas tá aí, tá no ar. E é o Santos, tamo junto. Valeu, nação santista. E vale lembrar também, né? Antes de terminar, já ia até esquecendo. Esse feito foi tão maravilhoso que o Santos conseguiu fazer, parar a guerra, que virou música de arquibancada, né? Cantada pela torcida jovem, ó. Essa música aí, ó.
música essa aí que é cantada das arquibancadas pra eternizar esse feito aí, né? Agora sim, forte abraço, tamo junto, e é o Santos, 26º episódio, tá no ar.